alemão, francês, italiano, espanhol, inglês, além do português. Também conhecia, estudava e falava com fluência latim, grego, hebraico, árabe e estudou tupi. Você conhece algum governante brasileiro que tinha essa cultura? Só tem ele mesmo, Dom Pedro II, que não era apenas um sábio aqui no Brasil, mas era alguém com enorme respeitabilidade lá fora. Na Europa, nos Estados Unidos, no Ocidente, os países com os quais o Brasil tinha relações mais próximas, não há nada remotamente parecido, tá? Então, Dom Pedro II, né, não está apenas acima da média, muito acima da média de todos os governantes da história do Brasil, mas está bem acima da média dos governantes do seu tempo. E essa parte é muito interessante porque você consegue trazer uma trajetória intelectual desse personagem que é tão fascinante e tão complexo. No meu livro, Uma História do Brasil, Trajetórias e Sentidos, o livro 2, dedicado ao Império, no capítulo 6, eu faço uma breve análise dessa trajetória intelectual de Pedro II, que era um humanista e também alguém dedicado à tecnologia. Ele gostava de coisas tecnológicas, tem toda uma visão dele sobre telefonia, que depois um outro post eu vou tentar fazer para vocês. Mas aqui eu queria ficar na parte humanística de Pedro. Alguns dos textos mais importantes que nós conhecemos no português foram traduções dele, Pedro II. E eu vou citar dois. Um deles, o famoso poema As Mil e Uma Noites, que você com certeza deve ter ouvido falar da literatura árabe. Talvez o texto mais famoso, mais importante da literatura árabe foi traduzido do árabe para o português por Pedro II. E um outro texto fundamental do teatro grego, o autor chama-se Ésquilo, Prometeu Acorrentado. Um texto chave, um texto básico, uma das peças mais importantes do teatro grego, traduzida do grego para o português por Pedro II. Já no exílio, quando ele tinha sido mandado embora do Brasil pela República, Pedro II traduziu um texto, uma série de poemas escritos em hebraico. Mas não é qualquer hebraico não, tá? É um dialeto hebraico que era falado no sul da França. E aí o Pedro II traduziu esses textos de um dialeto hebraico específico para o francês. A parte interessante é que esse dialeto desapareceu, ele sumiu, e hoje um dos pouquíssimos registros que nós temos é justamente a edição bilíngue desse dialeto hebraico, traduzido para o francês, feita por Pedro II. Dá saudades da gente ter, né, no governo brasileiro alguém com essa cultura, e diria não só no governo brasileiro, mas no governo do mundo. Pessoas como Pedro II, olha, dão uma certa saudades e não sei se um dia vão voltar.